Graças a Deus, estamos aqui hoje, mais uma vez, nesse dia de Santo Sábado, e gostaria de começar com agradecimento justamente ao nosso movimento, que tem sido tantas vezes disposto a abrir espaço para que eu esteja apresentando os estudos. E realmente espero, a minha oração é que se levantem não apenas um, dois, mas uma geração de jovens para que estejam nessa posição que hoje eu estou aqui para anunciar esta mensagem. E que mensagem é essa? O nosso dever presente. Esse é o tema essencial de compreendermos. E realmente, partindo para um outro lado, ao mesmo tempo que quero ver essa geração de jovens se levantando para levar a todo mundo essa mensagem, também não deixando de lado o quê? Os de idade mais madura. Vou lembrar aqui de Guilherme Miller. Já estava numa idade bem avançada para os padrões da época e nunca tinha pregado na sua vida. Mas a mensagem que ele tinha para dar era muito especial. Os pastores ordenados não quiseram dar. E ele então, numa luta interna, assim como Jacó então, naquela luta com o anjo, diz que ele lutou com Deus no bosque. E ele então realmente fez um voto a Deus. Mas era um voto para escapar da responsabilidade ainda. Ele julgava o quê? Que não seria factível, não aconteceria aquilo de alguém vir convidá-lo para pregar justamente a mensagem do breve advento de Cristo. Quanto tempo demorou? Meia hora depois, então, já estava lá o sobrinho dele convidando para uma pregação. Então, ele achou que ia enganar a Deus, mas de forma alguma ele escapou dessa responsabilidade. Então, realmente, o tema que eu gostaria de trazer nessa manhã é uma parte de um estudo maior. E eu gostaria de focar no nosso dever presente na alimentação. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 10. Um texto muito importante para darmos o pontapé inicial em nosso estudo. 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 10, declara assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Uma igreja ela deve estar unida numa só doutrina. Esse é um ponto básico, mas que doutrina será essa que estarão unidos? É isso que devemos nos perguntar. Mas vamos mais um texto agora em Filipenses. Filipenses, capítulo 3 e o verso 16. É um texto aqui, uma frase que diz assim: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, uma igreja ela não deve ser instituída tendo por base o quê? Normas diferentes. Não pode ter uma norma para o ministério, outra norma para os membros leigos. É uma só fé, um só dever. Então, esses textos já nos trazem essa compreensão, esse entendimento.
Eu gostaria de trazer aqui agora alguns textos bastante objetivos da mensageira do Senhor Ellen White, em que ela ressalta uma palavra muito comum no meio adventista ser utilizada. E vamos procurar compreender bem o que ela significa. Ela está baseada lá num texto de 2 Pedro 1,12, que lá fala o quê? Que Pedro fala que continuaria a repetir, mesmo que eles já soubessem, mas queria afirmá-los na presente verdade, ou na verdade presente. Ainda que bem saibais, mas continuaria a repetir. E no Primeiros Escritos, na página 63, diz assim: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. E ela complementa: tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem no quê? Em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Temos visto isso no meio adventista? Em grande medida, em todo o tempo, pessoas de tendência especulativa que surgem com luzes reluzentes, que apresentam então justamente uma questão mínima, uma questiúncula, um átomo, e querem transformar aquilo em um mundo. E dessa forma tiram o foco daquilo que é o essencial, que é a verdade presente. Mas se nós tivermos diante de nós o pensamento de que realmente essa verdade presente também é algo fixo, estabelecido, que já sabemos tudo do que constitui essa chamada verdade presente, estaremos errados também. Eu gostaria de complementar com outro texto aqui, dos materiais de 1888, na página 133, que a mensageira do Senhor declara: o que Deus concede a seus servos para falar hoje, talvez não tenha sido verdade presente há 20 anos, mas é a mensagem de Deus para este tempo. Então, a verdade, ela tem uma natureza dinâmica e ela é progressiva. E assim, devemos ter em mente que os mensageiros que se entendem, então, que receberam um chamado da parte de Deus, eles podem deixar de pregar qualquer erro, qualquer heresia, mas se eles se furtarem deste dever de pregar a verdade presente, já estará incorrendo em infidelidade, é insuficiente. Também é interessante que um pouco mais adiante, na página 67 do Primeiros Escritos, Ellen White fala que alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte. Só que ela ressalta uma outra experiência: mas agora está quase fim do tempo, e o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Então, realmente, o tempo é urgente e não podemos realmente passar uma mensagem de acomodamento, de que há tempo para um desenvolvimento lento, gradual, mas terá que ocorrer uma ousadia maior por parte dos novos conversos, que não estiveram desde o início da obra, mas que agora devem aceitar as mesmas verdades. Também prosseguindo aqui para o próximo ponto, eu gostaria de ressaltar essa natureza da luz. No Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 262, diz assim:
Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade, o seu zelo, aperfeiçoar nossa luz como eles fizeram a sua, e fazer como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Quando olhamos em retrospectiva os nossos antepassados espirituais, devemos admirar o espírito que movia eles na aceitação de novas verdades. Mas não agora achar que é necessário simplesmente o quê? A repetição da mesma doutrina, da mesma forma, e não ter avanço nenhum. Devemos, então, aqui diz no final, cumpre-nos viver segundo a luz que brilha sobre nós. Do contrário, essa luz tornar-se-á em trevas. No grande conflito 164 também fala semelhante a isso. Não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Mais adiante diz, nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam eles e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que hoje da palavra de Deus está a brilhar sobre nós. Sobre esse assunto ainda, nós vemos que é interessante um texto aqui que nós encontramos no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 83. Olha que texto precioso, que reflexão que nos traz. A igreja não pode medir-se pelo mundo, nem pela opinião humana. Aí vai ter um terceiro ponto, que a igreja não pode medir-se. Diz assim, nem mesmo pelo que ela uma vez foi. Diz assim, sua fé e posição no mundo, como agora se vê, precisa ser comparada com o que ela deveria ter sido, se o seu rumo fosse continuamente para frente e para o alto. Então, nós não vamos basear nossa fé no que o mundo está apresentando como normal. O mundo sempre está avançando para um novo normal, uma normalização de certas coisas que sabemos que está errado. Não será a opinião humana, não importa quão ilustre, quão prestigiada que seja, que vai reger a Igreja de Deus. E também a Igreja de Deus não vai ficar baseada meramente na sua história e paralisada no tempo. Não deve analisar o que uma vez foi. E se está pior do que no passado, então a situação é grave, porque se estivesse igual no passado, já estaria o quê? Errado. Porque aqui diz que precisa ser comparada com o que ela deveria ter sido, se o seu rumo fosse continuamente para frente e para o alto. Então, os requisitos que são apresentados a nós são muito sérios, muito importantes de compreendermos. Gostaria de trazer, então, o tema da alimentação. Como eu disse, essa mensagem desta manhã faz referência a um estudo maior, falando do nosso dever presente. Procurei trazer uma abordagem mais básica, introdutória sobre essa natureza da verdade, que é progressiva, mas na prática podemos tirar grandes lições sobre isso através do assunto da alimentação. Em outros temas também poderíamos comentar sobre isso. Procuro sempre trazer, por exemplo, um comentário na experiência da nossa igreja mesmo, em relação ao tema da natureza humana de Cristo sem pecado. Esse é um assunto que já faz aí uns 20 anos ou mais, já deve estar indo aí para mais de 20 anos,
que temos estudado esse tema, que primeiramente começou a ter disponibilizado em português alguns textos que não tínhamos até então do inglês, e foi avançando, e naquele primeiro momento em que estava naquele estudo inicial, a igreja ela não poderia estabelecer que aquilo era a fé de todos, impor sobre todos da noite para o dia e dizer é assim que devem crer. Primeiro foi feito um trabalho educativo, instrutivo, orientador das pessoas, e graças a Deus não tivemos resistência interna na aceitação dessa mensagem. E hoje podemos dizer que todos nós temos unanimidade nesse tema. E esse tema já carrega o aspecto de algo fundamental para nós também. Porque vemos que um pensamento contrário a isso traria grandes danos. Aparentemente é algo superficial ou algo apenas de uma curiosidade, mas longe disso, afeta a nossa compreensão sobre a santificação, sobre a perfeição cristã, sobre a nossa percepção sobre a natureza do pecado, da natureza pecaminosa. Tudo isso é desenvolvido a partir de termos uma compreensão correta da natureza humana de Cristo sem pecado. Então é importante nós termos esses pontos doutrinários, assim como outros que foram, ao decorrer da história do movimento, foram sendo agregados, como a Ordem de Melquisedeque e assim por diante, sobre a verdadeira sucessão apostólica, que trazem, então, um esclarecimento realmente para todos nós da presente responsabilidade, o presente dever. E sobre o tema da alimentação, eu queria trazer alguns trechos de Tiago White. Ele escreveu em 1870 uma declaração sobre reforma de saúde. Tiago White é um exemplo de alguém muito de bom senso, muito racional, muito pé no chão nas coisas que falava. E ele relata um pouco isso no apêndice do Conselho sobre Regime Alimentar, a partir da 495, ele relata um pouco sobre justamente essa questão de como foi o desenvolvimento da mensagem. Nós vemos que ele abre a sua declaração, inclusive, citando o texto de João 16:12. Jesus disse o que ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então ele fala justamente desse aspecto para explicar como tem sido o desenvolvimento. Ele diz assim: Jesus sabia conduzir o espírito de seus discípulos, sabia também apresentar a seu povo expectante o grande tema da reforma de saúde passo a passo, segundo eles a pudesse suportar e dela fazer bom uso, sem irritar o espírito público. Desde o outono, há 22 anos, foi que nossa mente foi atraída aos prejudiciais efeitos do fumo do chá e café mediante os testemunhos da Sra. White. Deus tem abençoado maravilhosamente o esforço de afastar de nós essas coisas, de maneira que, como uma denominação, podemos regozijar-nos na vitória, com bem poucas exceções sobre essas nocivas condescendências com apetite. Havendo nós obtido boa vitória sobre essas coisas, e vendo o Senhor que éramos capazes de suportá-la, foi comunicada luz no que respeita ao alimento e ao vestuário. Vamos dar uma pausa antes de continuarmos aqui na leitura. Tiago White fala que há 20 anos atrás tinha iniciado essa mensagem. Se nós formos calcular, então, seria em 1848. Já veio as primeiras orientações contra as bebidas alcoólicas, que era algo mais comum na época de ser encarado negativamente, mas no caso do fumo, não era mal visto como hoje em nosso tempo
é falado bastante sobre os danos à saúde, na época já era muito mais difícil apresentar essa mensagem. Enquanto que havia vários movimentos de temperança na época, defendendo o abandono das bebidas alcoólicas, muitos ainda persistiam na prática do fumo. E em consequência também do mesmo dano que traz esse tipo de estímulo do fumo, entrou justamente o café e os tipos de chá estimulantes, como o chá verde, o chá preto, o chá mate e assim por diante. Nós vemos na continuação que ele fala que quando eles conseguiram avançar nesse primeiro ponto, interessante que na década de 50 também, a Mensageiro do Senhor recebeu orientações sobre a questão do asseio, da higiene, também fazendo parte dessa preparação. Havendo obtido boa vitória sobre essas coisas, fala que o Senhor então entendeu que eram capazes de suportar o próximo passo, que envolveria não só essa questão desses pontos da temperança que foram revelados naquele primeiro momento, mas afetariam mais drasticamente a alimentação e o vestuário das pessoas. A mensagem do vestuário veio junto com a grande visão da Reforma de Saúde em 1863. E aqui na continuação, Tiago White, em 1870, 7 anos depois, então, dessa visão, ele diz assim: com relação ao uso do fumo, do chá, café, alimentos carnes e também ao vestuário, há geral acordo. Então ele reconhece que todos já sabiam que esses eram elementos a serem abandonados e haver também um vestuário adequado que desse bom testemunho da reforma de saúde também. Assim eles compreendiam. Porque não era apenas o problema da indecência, que era mais um problema de uma moda que estava ainda surgindo naqueles tempos, era recente e grande parte da sociedade não tinha adotado, mas do vestuário dispendioso, vestuário feminino dispendioso, que realmente trazia danos à saúde. E então, aqui é realmente revelado, todos esses pontos estão no mesmo patamar. Seja falarmos do fumo, seja falarmos do café, seja falarmos da alimentação cárnea. Já tinham recebido iluminação suficiente em relação a esses pontos. Muitas vezes, quando se fala do abandono da alimentação cárnea, se acha que se está levando a um extremo o tema da reforma de saúde. Mas não era assim que eles encaravam. Vamos ver a continuação do que ele diz. Atualmente, porém, ela não se acha preparada a tomar atitude extrema quanto ao sal, açúcar e leite. Então aqui vejamos que ele vai na continuação falar de algum extremismo e até mesmo alguns artigos infelizes que tinham saído na revista de saúde, a Rios Reformer da época, que inclusive falavam não só da abstinência completa do açúcar, mas também do sal. E isso Ellen White teve que reprovar, mas era muito comum entre os reformadores de saúde na época essa defesa. Mais tarde temos até um texto no Nono Testemunho para a Igreja, página 161, que ela diz assim: não se deve subtrair ao corpo o que ele necessita. Eu uso sal e sempre o usei, porque o sal é realmente essencial para o sangue. Então aqui também fala da questão do açúcar e do leite, de não haver então a proibição desses elementos. Havia também a questão dos ovos, que não são mencionados aqui nesse texto, que estavam nesse mesmo patamar. Mas também aqui na continuação, nos fala que ela tem se preocupado com a importância da melhor e mais saudável condição possível da vaca, cujo leite é usado como alimentação.
Diz ainda que ela recomendaria o uso muito moderado, tanto de açúcar como de sal. O apetite pode e deve ser levado ao parcimonioso uso de ambos. No caso do sal, a comida assim com tão reduzida porção que pareceria insípida à pessoa habituada ao uso de muito sal, dentro de algumas semanas de emprego temperante será penosamente salgada ao paladar. Então ela está falando o quê? De uma reeducação também do paladar, de maneira a retirar o excesso de sal também, mas não que devesse ser removido completamente. Mas aqui nós vemos duas categorias, então, colocadas de maneira bem distinta. Um texto interessante também, que está no livro Ellen White, Mulher de Visão, página 502, livro do neto dela, Arthur White, tem um texto que diz, da Carta 62 de 1909, que a verdadeira conversão à mensagem da verdade presente inclui a conversão aos princípios da reforma de saúde. Então aqui, por esse texto singelo, resume muitos textos que eu teria que ler aqui, mas em uma frase ela nos diz que a verdade presente inclui a reforma de saúde. Isso não deve ser algo inesperado, uma vez que também é dito do braço direito da mensagem do terceiro ano ser justamente a reforma de saúde, a obra médico-missionária. No Evangelismo, na página 262, fala que os que vivem nos últimos dias da história da Terra precisam estar firmemente fundados nos princípios da reforma de saúde. Então, são textos que vão abrindo nossa mente para a importância desse tema. Tem um texto do Evangelismo 265 também, que ela fala assim: pensarão alguns que a questão do regime alimentar não é suficientemente importante para ser incluída na religião, mas esses cometem grande erro. Declara a palavra de Deus: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O tema da temperança, em todos os seus aspectos, tem um lugar importante na elaboração de nossa salvação. Por motivo dos maus hábitos de comer, está o mundo tornando-se mais e mais imoral. Então, o ato de comer não era encarado simplesmente como algo que pudesse causar um dano à saúde, mas também à moral, à espiritualidade da pessoa. No Conselho sobre Regime Alimentar, na página 407, diz que o comer carne será finalmente abandonado. A carne de animais não mais constituirá parte de nosso regime e olharemos com desagrado para um açougue. Ela escreveu isso em 1884. A pergunta que fica é: esse comer carne que será finalmente abandonado será quando? Poderíamos marcar aqui uma data futura ainda? Será que só na vinda de Cristo em glória, quando Ele transformar? Quando será isso? Então aqui nos fala dessa adaptação ao reino de Deus já agora. O gosto ser transformado de maneira que, mesmo ao olhar para um açougue que antes se enxergava uma alimentação gostosa, apetitosa, diz que vai se retrair em desagrado. Então, não mais constituirá parte do nosso regime. Aqui também no texto abaixo, na 407, ainda diz: se a carne for abandonada, se o paladar não for educado nessa direção, se for estimulado o gosto por frutas e cereais, em breve será como Deus designou no princípio que fosse, carne alguma será usada por seu povo. Também no mesmo livro, na página 388, ela fala assim: o regime carne é a questão séria. Há de seres humanos viver da carne de animais mortos? A resposta, segundo a luz dada por Deus, é não, decididamente não. Mas quando ela fala aqui de seres humanos, ela está falando que o mundo inteiro vai se tornar vegetariano?
Ela está falando para quem isso? Para o povo de Deus. Então, diz, essa é a questão séria. E a questão é, vai continuar se alimentando dessa maneira? Segundo a luz dada por Deus, devemos dizer o quê? Decididamente não. Temos aqui um outro texto bem significativo do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 372, que diz: nossos hábitos de comer e beber mostram se estamos ou não entre aqueles a quem o Senhor, por sua poderosa espada da verdade, separou para si. Esses são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Deus assim falou em sua palavra. No caso de Daniel e seus 3 companheiros, há sermões quanto à reforma de saúde. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais para seu bem procurou tirar o regime cárneo. Então, na experiência de Daniel, temos sermões sobre o quê? Reforma de saúde. Não tenhamos dúvida que constitui tema da temperança falarmos de Daniel 1, da sua resolução juntamente com seus amigos. Continuando aqui, nós temos um texto do Ciência do Bom Viver, 317, que diz: não é tempo de todos dispensarem a carne da alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como podem tirar a vida as criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Volvam antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, e a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sobre nosso domínio. A pergunta que devemos nos fazer é a seguinte: é muito claro, e até mesmo hoje a ciência médica tem atestado em favor do abandono da carne. Alguns vão falar de todo tipo, outros vão limitar para algumas mais específicas e assim por diante. Mas quando se fala disso, nós estamos falando de uma transgressão da lei natural de Deus. Estamos falando que não estamos colocando combustível adequado no nosso corpo. Dessa maneira, nós não estamos seguindo as recomendações do fabricante. Mas é só esse aspecto que temos quando falamos do tema da alimentação carne, de uma transgressão da lei natural? Estamos falando também aqui da transgressão da lei moral, porque envolve o quê? Tirar a vida de um ser que Deus criou. Lá em Eclesiastes, o sábio Salomão, ele faz uma série de perguntas, e ele, no final das contas, fala que o espírito do homem e do animal é o mesmo. Então, como pode ser o mesmo, né? O espírito do animal e do homem? É a questão da vida, justamente, que provém de Deus. Ele é a fonte tanto da vida do ser humano como do animal. Então, quando é dito do fôlego de vida, que seria uma leitura mais literal do termo espírito no Antigo Testamento, nós temos esse conceito do espírito que volta para quem? Para Deus que o deu. E Salomão desafia a dizer que o espírito do animal não volta para Deus, só o do homem. Então, vida original só há em Deus. Por isso que Cristo, justamente, ele é Deus. Porque diz que ele tem vida em si mesmo. Ele é existente por si próprio. É isso que define a divindade, um dos pontos específicos. De modo que quando foi para o resgate do ser humano, e o plano, o mistério oculto do sexo foi revelado aos anjos,
Os anjos ficaram horrorizados de dizer que Cristo viria morrer por nós. O que os anjos fizeram? Se ofereceram. Todos eles estariam dispostos a morrer para impedir que justamente Jesus viesse fazer essa obra. Mas adiantaria a morte de um anjo? Não. Do ser mais elevado que fosse? Ainda era o quê? Criatura. E assim não seria suficiente. Deus não terceirizou o problema. Ele encarnou e veio para redimir o ser humano. Gostaria de destacar aqui um texto mais recente que nos deparamos de uma revista da época em que Ellen White escreveu, da Bible Training School, de 1 de julho de 1902, no parágrafo 3, declara o seguinte: nesta fase da história da Terra, comer carne é uma desonra a Deus. É o comer carne ou beber bebidas alcoólicas que estão a fazer do mundo como ele era nos dias de Noé. Então, que texto que resume tanta coisa para a gente. Mas por que foi dito nesta fase da história? Falou que comer carne é uma desonra a Deus, mas ela falou nesta fase da história, porque já foi permitido no passado. Deus tolerou, assim como ele tolerou vários outros pontos que não eram de acordo com o seu plano original. Mas hoje, nessa fase da história, que inclusive é a última fase da história, o que acontece? É tempo de restauração de todas as coisas. Mas agora eu gostaria de trazer um elemento aqui, em tudo isso que nós comentamos. Em Apocalipse 11, 19, João vê o quê? A porta do Santíssimo se abrindo, e assim ele pôde ver o quê? A Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E nós vemos que novos requisitos especiais têm vindo ao povo de Deus a partir de quando, justamente? 1844. Então, tudo vai se ligando na restauração do sábado, do matrimônio, da alimentação original. O tema do santuário foi o ponto inicial que levou eles a todos esses. De maneira que lá dentro da Arca da Aliança está justamente a lei de Deus, mas também o maná. Antes de comentarmos sobre este ponto, é interessante vermos que na linguagem da Bíblia é destacado isso tanto lá no Antigo Testamento, em Isaías 22, como em Apocalipse 3, quando vai falar da igreja de Filadélfia, nos fala dessa transição do ministério de Cristo e fala que Cristo fecha uma porta que ninguém pode abrir. É a porta do lugar santo que estava aberta e agora é fechada. Mas muitos que não acompanharam a transição ficaram ainda presos no tempo naquela experiência anterior. Mas já Cristo abriu a porta do Santíssimo e assim a partir da arca se revelou novos deveres. Mas como compreenderíamos então o maná hoje? Vemos que lá foi algo literal, realmente nada indica na palavra de Deus que Deus fará algo semelhante, cair alimento do céu para nós. Não. Mas o que seria o maná em nosso tempo? No Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 124, é declarado o seguinte: assim como Deus forneceu do céu o maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares habilidade e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. O que é o maná para nós hoje? Deus concederia sabedoria, tato, para que com os elementos próprios de cada região, cada país, houvesse esse desenvolvimento da arte culinária vegetariana.
E aí nós vemos aqui alimentos que substituam a carne em diferentes lugares, por mais difícil que sejam em certas regiões. Nós somos muito favorecidos nesse sentido no Brasil, com uma diversidade muito grande na alimentação com facilidade. Em outros lugares pode ser mais difícil, mas de todo modo o Espírito Santo seria enviado em favor desta obra em todo o mundo. Aqui nós temos no Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes 313, também está no Mensagens aos Jovens 179, um texto maravilhoso também, que diz: tanto aos rapazes e como às moças deve ser ensinado a cozinhar economicamente e a dispensar na alimentação qualquer artigo cárneo. Não estimule absolutamente o preparo de pratos compostos de qualquer parcela de carne, pois isso é volver as trevas e a ignorância do Egito, e não a pureza da reforma de saúde. Então, realmente é um texto maravilhoso, nos orienta sobre uma série de questões, a justamente homens e mulheres, rapazes e moças, aprenderem a cozinhar. Não cabe apenas às mulheres. Em muitas situações adversas, o homem começa então a comer de qualquer forma, então não se alimenta corretamente porque não sabe o quê? Cozinhar adequadamente. Então não deve ser assim. Então não é um prato que contenha um pouco de carne, alguma coisa, e aí a gente pode de repente achar que não tem problema. Que diz qualquer parcela. Mas seguir nessa toada significa o quê? Volver as trevas e a ignorância do Egito, não a pureza da reforma de saúde. O que está em nossa mente quando falamos desse tema? A experiência do antigo Israel quando sai do Egito. Deus, então, não dá carne para eles, mas envia o pão dos anjos para substituir o maná. E dessa maneira, então, mesmo assim, mesmo recebendo maná, o que eles queriam? Carne. E ainda diziam que lá no Egito, esquecendo de toda a dificuldade, todo o sofrimento dos trabalhos forçados, lá comíamos peixe de graça. E assim foram rememorando de uma maneira completamente enviesada a experiência deles. Se nós formos ler na Bíblia, Moisés, quando ele estava no Egito ainda, teve que já fazer o que? A restauração do sábado, inclusive, que eles tinham perdido. Devido a serem forçados ao trabalho, tinham já abandonado a obediência do sábado. E ficaram muito raivosos, nervosos, egípcios, quando os judeus começaram a observar o sábado. Isso dentro do Egito já começou a obra. E Deus queria continuar progressivamente levando eles ao seu ideal divino. Então nós vemos aqui nesses textos os desafios que cabem a nós. Falamos um pouco sobre alguns aspectos dos deveres que nos cabem. Obviamente que teriam muitos outros temas que poderíamos ter uma abrangência aqui. Eu gostaria de finalizar com o último texto aqui, texto bastante familiar também, do Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. Esse texto, então, ele nos fala de maneira maravilhosa que, apesar de todos os desafios, devemos prosseguir avante. Diz assim: agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Então, o que está falando? Que esse é o tempo do povo de Deus
demonstrar lealdade aos princípios. Recentemente eu tive o desprazer de ouvir uma pessoa, então, que já creu da mesma forma em todos esses princípios, dizendo que esse assunto da alimentação vegetariana não é princípio. Usou essas exatas palavras. Não é princípio. Acaso não foi dado esse princípio já lá no Éden, para os nossos primeiros pais? Como pode-se chegar a um ponto desse? Mas aqui diz que é o tempo de sermos leais aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a lei de Deus for mais esquecida, então o nosso zelo deve o quê? Redobrar. Diz no final aqui, permanecer em defesa da verdade e justiça. Quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Então, tenhamos em mente, essa será a nossa prova, não escaparemos dela, mas que o nosso espírito seja o quê? Inabalável em defesa da verdade de Deus. Amém.